O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, trocou seu número de celular em 9 de fevereiro, segundo a coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. A mudança ocorreu pouco antes das suas conversas telefônicas com Daniel Vorcaro se tornarem públicas, sugerindo uma medida de precaução por parte do ministro. A notícia destaca a cautela de Moraes diante de possíveis complicações, Marcelo Rocha Monteiro. Pois é. E aí, novamente, eu lembro a manifestação do ministro no processo contra a Débora, né, que ficou conhecida como a Débora do Batom, em que ele dizia que toda tentativa de ocultar, de apagar mensagens enviadas através de telefone celular caracterizava, segundo ele, prova de atividade criminosa e de obstrução da justiça. Não é? Quem obstrui a justiça, quem destrói provas de qualquer forma, inclusive dessa, né, troca de celular, apagamento de mensagens, está com essa conduta justificando a decretação de prisão preventiva, né? Um dos motivos da prisão preventiva é esse: é o investigado ou o réu prejudicar a investigação, prejudicar a coleta de provas, não é? Seja ameaçando testemunhas, seja, como é o caso, destruindo mensagens que poderiam incriminá-lo. É o que a gente chama de prisão preventiva por conveniência da instrução criminal. É assim que o artigo 312 do Código de Processo Penal se refere a esse tipo de comportamento, né? É o perigo para a prova, o perigo de que aquele indivíduo em liberdade destrua provas que poderiam incriminá-lo. Então, será que já não está na hora de decretar a prisão preventiva do senhor Alexandre de Moraes? E aí a gente cai numa questão jurídica extremamente interessante. Quem poderia decretar a prisão preventiva do senhor Alexandre de Moraes? Eu já adianto a resposta para vocês. É o relator desse caso do Master, o ministro André Mendonça. Agora vocês imaginem o cenário: um ministro do Supremo decretando a prisão de outro. Agora, menos de 30% do que constava em um dos aparelhos do banqueiro Daniel Vorcaro já foi suficiente para a Polícia Federal considerar que a situação encontrada era emergencial e acionar o ministro André Mendonça do STF. Mas tem mais. Durante o cumprimento dos mandados judiciais que levaram o banqueiro pela segunda vez para a cadeia, a PF apreendeu mais 3 celulares com o empresário. Esses celulares serão colocados junto aos demais aparelhos apreendidos desde a primeira prisão dele em novembro do ano passado e passarão por perícia. Os conteúdos ainda serão analisados e ainda não há clareza se os arquivos são mais relevantes do que os encontrados no celular que ele usava quando foi preso pela primeira vez. Guta Pini, até agora as revelações vieram de apenas um dos celulares e apenas cerca de 30% do conteúdo desse aparelho, repito, foi analisado. Olha, Dani, eu imagino que depois que a prisão é efetuada e ele conseguiu esses outros aparelhos, ele talvez tenha tido um pouco mais de cautela para não deixar esses rastros. Mas o fato é que, com a utilização de softwares mais atualizados, os dados podem ser recuperados. Mas até essa troca de aparelho celular pelo ministro Alexandre de Moraes, algo que a gente pode concluir por tudo que já foi revelado até agora, foi também numa tentativa de, um daqui para frente, desse celular aqui, se pegarem esse daqui para frente, não vão encontrar nada. O passado é que tem esse rastro. E é aí que está o foco da Polícia Federal. Porque, veja, o para trás, eles não tinham nenhuma expectativa de prisão, de punibilidade. Não à toa, o Daniel Vorcaro buscou o ministro Alexandre de Moraes, através da sua esposa, nesse contrato muito suspeito de 129 milhões de reais, para fazer aí a sua defesa. O que mostra que ele estava cercado de pessoas muito influentes. Então, por isso o cometimento também de tantos crimes dessa fraude bilionária, o que passa
mesmo é que ele tinha uma sensação de impunidade, que ele estava acima da lei, acima de todos. Inclusive, tem mensagens que dão conta que ele queria incluir, que ele iria, na verdade, incluir um veículo jornalístico no inquérito das fake news. Então vejam só a influência que ele, pelo menos, demonstrava ter sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então, Dani, a gente pode imaginar que o depois dessa prisão não tenha tantos dados relevantes assim. Porque se a prisão já aconteceu, ele já está no meio de todo esse imbróglio, ele já teve um celular apreendido da primeira vez. Eu acredito que realmente o ouro vai estar nesse 70% desse celular apreendido na primeira prisão. É ali que está a minha expectativa. Agora, Berenice Leite, numa nota divulgada no sábado, a defesa de Vorcaro cobrou acesso a dados brutos do aparelho para realizar uma perícia independente. Para os advogados do banqueiro, o requerimento apresentado em 16 de fevereiro ganhou especial relevância depois da divulgação de conversas dele, entre elas uma com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de perícia independente. Vamos lembrar que na Lava Jato, o presidente Lula também usou dessa ferramenta, desse artifício, para de alguma forma descredibilizar. Mas nós estamos falando da Polícia Federal. Não é possível que uma perícia independente, ainda que o resultado obviamente pode ser favorável ao réu, e a gente está falando de Daniel Vorcaro, ainda não é na condição de réu, mas é o que deve acontecer muito em breve, né? Ele ser indiciado nesse processo. Agora, é muito importante que essas perícias independentes sejam colocadas, evidentemente, com o valor que elas existem, né? Pouco interesse daqueles que realmente querem fazer um julgamento isento. E a gente estava ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, o fato dele ter apagado essas mensagens, colocado, na verdade, em visualização única. Isso chama bastante atenção do ponto de vista para quem está investigando, porque é uma forma também de manipular essas informações. E os 3 celulares encontrados com o Daniel Vorcaro, que estava então em prisão domiciliar, acredito eu que essas medidas cautelares, isso antes de de termos visto essa conversão para prisão preventiva, esses 3 celulares ele já estava usando na ilegalidade, porque até onde eu sei, e aí a gente compara inclusive com o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele não podia ter celular. Daniel Vorcaro estava com 3 aparelhos celulares na sua prisão domiciliar, né? Pode ser que esses aparelhos tenham algum conteúdo, sim, relevante, mas pode ser também apenas para despistar, né? Ainda mais ele que já vem sendo tratado como um verdadeiro gangster, pode usar, sim, desses artifícios para ganhar tempo, para, de alguma forma, distrair a Polícia Federal. No entanto, ele já infringe a lei, ao passo que tinha esses 3 celulares, mesmo estando cumprindo essa prisão domiciliar. E isso também tem que pesar na hora do processo dele ser avaliado. Excepcionalmente, nessa sexta-feira, a gente precisa também ficar atento, Daniel, porque os magistrados terão um momento ali que eles vão poder falar particularmente sobre o que estão achando desse processo. Então, estou muito curiosa para saber o posicionamento do ministro Dias Toffoli, do próprio Luiz Fux, que teve, né, uma sobriedade muito grande, assim posso classificar, no processo do 8 de janeiro. Cássio Nunes também compondo essa segunda turma e, claro, o André Mendonça, que vai estar conduzindo tudo isso. Agora, é notável, né? Desde que Daniel Vorcaro chegou aqui na capital federal, para onde ele foi transferido, aqui para Papuda, que todos os holofotes, nesse momento, no país, estão voltados para o ex-presidente, para o então presidente do Banco Master. E ele, Daniel, finalizando aqui, só queria trazer também essa observação em relação a com quem ele está dividindo aqui, né, o espaço na Papuda, né? São líderes faccionados, a gente está falando do Marcola, inclusive, está preso aqui nessa mesma unidade prisional. É um presídio de segurança máxima, ao qual Mendonça decidiu que ele deve ficar, até porque o nível de contatos, o nível de influência que ele exerce sobre muitas autoridades no país é grande. Então, não era possível mantê-lo apenas num presídio estadual. Então, Daniel Vorcaro, nesse momento, é o principal alvo de todos esses que realmente querem fazer justiça.